Está começando mais uma reunião de laboratório. Eu sou Tiago Menezes e já dou o salve para o meu amigo e companheiro de bancada, Márcio Augusto Campos Ribeiro. Fala, Marcinho. Salve galera, salve Thiago, como é que vai? Tranquilo? Tudo bem? Hoje estamos aqui para falar do episódio número 23, episódio que marca, digamos assim, o encerramento da primeira temporada da reunião de laboratório. A gente vai fazer um encerramento, na verdade é uma pausa, em função das nossas atividades que voltaram ao normal no laboratório, né, Marcinho? E já Sim. ficamos muito tempo parados em função da quarentena que a gente precisou cumprir, e agora temos que correr atrás do tempo perdido e talvez a gente possa sofrer A gente corre grande. Eu estava com esperança de que a gente tivesse aprendido alguma coisa com esse tempo parado, mas aparentemente a gente não aprendeu porcaria nenhuma. E Pois é, se a vacina não chegar para salvar a gente corre risco de uma segunda onda, então vai parar tudo de novo. Então a gente decidiu que a gente tinha que passar o maior tempo possível dentro do laboratório, que também a gente está fazendo uma rotação de pessoas dentro do laboratório, então está com um número reduzido de pessoas dentro do laboratório, já tem uma dificuldade a mais, então a gente tem que aproveitar todo segundo que a gente pode usar para trabalhar. Então é isso que a gente vai exato. fazer nesse períodozinho. E a gente volta no começo do ano que vem, se tudo der certo. Sim, sim. E na verdade agora a gente não vai deixar se tiver alguma publicação super interessante, a gente vai trazer aqui para discutir, mas assim Uhum. a gente acaba também conseguindo se dedicar aos nossos afazeres do dia a dia e também quando voltar a segunda temporada, que ela vai voltar, a gente vai ter tempo e tranquilidade para poder preparar bem os episódios e fazer um conteúdo de qualidade como a gente vem fazendo. Vamos E voltar para o laboratório e tentar publicar alguma coisinha para a gente poder ter o que falar aqui também. também tem isso. Bom, hoje, que é o episódio número 23, ele é uma continuação da conversa que tivemos no episódio 22 com o Dr. Renan. É uma continuação, mas não é o mesmo assunto. Nós gravamos, né, na mesma ocasião, mas agora ele vai falar de um assunto um pouco diferente do que ele falou no episódio 22. Nesse episódio ele vai falar, só uma pequena introdução, né? Ele vai falar sobre, ele descobriu um vírus que infecta a leishmania e que torna a infecção da leishmania mais perigosa. Então ela acaba evoluindo para casos da doença mais severos. E isso bom, achei super interessante a conversa, acho que vale a Sim. pena também. Bora para a 23ª reunião de laboratório, o episódio final da primeira temporada. Roda a Bora vinheta. lá e até mais, galera. E eu vou falar então da segunda parte do meu talk, que é sobre os mecanismos que levam então à geração da leishmaniose mucocutânea. Então, só recapitulando, eu vou repetir esse slide para vocês, mostrando que a leishmaniose cutânea ela pode se desenvolver. 10% dos pacientes desenvolvem a forma mucocutânea da doença, que é essa forma totalmente incapacitante e desfigurante da, da doença. E aí que vem a pergunta que a gente fez no meu doutorado, em relação aos mecanismos que levam a essa conversão. A gente entende bastante da patogênese da leishmaniose na doença cutânea, né, que é a mais comum, mas a gente sabe muito menos sobre a doença mucocutânea. Como é que esses parasitas saem, às vezes de locais distais, né, saem da perna, da coxa, do braço da pessoa, vai parar na boca e desfigura essas regiões mucosas. Então, a gente tem muito que aprender nessa parte ainda. E aí, quando a gente pensa nessa conversão na cutânea para mucocutânea, o que já está bastante claro na literatura é que é uma combinação de fatores que fazem surgir, então, essa forma mais grave. E aí esses fatores são relacionados ao hospedeiro, né, no caso o ser humano ou um mamífero infectado pelo parasito, e aí eu já destaco a resposta imune, que é crucial para a geração da mucocutânea, o padrão de resposta imune, e também fatores intrínsecos ao parasito, que são fatores relacionados ao seu genoma, a variações de cepa para cepa, às vezes espécies, né? A gente tem algumas espécies que são mais propensas a gerar a leishmaniose mucocutânea, como guianense, brasiliense e panamense. E aí, falando um pouco dos parasitos, um dos fatores que foi relacionado nos últimos 10, 20 anos foi o vírus de leishmania.
né? O que é o vírus de leishmania? Lá na década de 90, início da década de 90, vieram alguns trabalhos mostrando que alguns parasitas, né, e esse foi um dos primeiros que foi demonstrado, com o parasito de Leishmania guianense, essa é a cepa da Leishmania guianense, tá aqui que eu coloquei aqui, que é uma espécie que causa mucocutânea, é uma cepa que tem altas cargas desse vírus, que é o vírus de Leishmania, o LRV, que a gente chama, Leishmania RNA vírus. Então, ele é um vírus de dupla fita de RNA, então aqui eu ressalto isso, que isso vai ser bastante importante para a gente, para mostrar no meu trabalho. Então, essa cepa de guianenses, M4147, ela tem altas cargas, né, altas quantidades desse vírus de dupla fita de RNA. Ele é um vírus que pertence à família Totiviridae, é uma partícula icosaédrica não envelopada, tá? Então, o material genético dele é o RNA de dupla fita. E aí, apesar desse vírus ter sido mostrado em algumas espécies de Leishmania, como eu exemplifiquei aqui M4147, que é uma cepa de guianenses, lá no início da década de 90, um trabalho seminal publicado pelo grupo do Nicolas Fazel, na Suíça, em Lausanne, na Science, em 2011, mostrou, então, a primeira evidência mais robusta de como que o vírus poderia agravar a leishmaniose, gerando a doença mucocutânea, e qual seria o mecanismo por trás disso. E esse paper, ele é um daqueles papers que é muito legal da gente ver, porque ele é uma mensagem super simples e que responde uma pergunta que todo mundo tinha e que até então ninguém tinha conseguido mostrar experimentalmente. Qual que é a mensagem desse paper? Ele mostra, usando parasitos que têm o vírus e que não têm o vírus, ele mostra que esses parasitos, então, de Leishmania, quando são internalizados, eles ficam aqui dentro do vacúolo, né? E, de alguma forma, o vírus de Leishmania, ele sai do parasito e ele liga, então, no receptor do tipo TOL, que são aqueles receptores de reconhecimento padrão, que ficam dentro do endossomo, e como é um vírus de dupla fita de RNA, tem um receptor TOL que reconhece a dupla fita de RNA. Reconhece, então, especificamente o vírus, que é o receptor TOL3. Então, se a leishmania entra no macrófago e ela tem o vírus e o vírus liga no TOL3, você desencadeia, então, uma cascata de sinalização que culmina na produção de citocinas pró-inflamatórias que vão exacerbar a doença. Então, assim, são experimentos super simples de fazer, que eles fizeram nesse paper da Science, que postula o conceito de que o vírus agrava a leishmaniose, favorecendo o quadro mucocutâneo, por uma resposta inflamatória exacerbada, que é mediada principalmente via TOL3. E aí entra uma pergunta aqui no meu trabalho, que foi onde a gente começou a fazer, se a gente tem aqui um macrófago representado, né, e se o NALP3 é importante para a patogênese da leishmaniose, será que o vírus, uma vez liberado aqui no fagossomo, ele conseguiria regular a ativação do inflamassoma, dado que o inflamassoma é importante na patogênese? Então essa foi a pergunta que a gente se fez, né, se o vírus poderia interferir com a ativação do NALP3 pela leishmania. E eu vou mostrar os resultados aqui para vocês do meu trabalho principal, que foi publicado no final do ano passado, 2019, e também de um que está em revisão, que está em vias de ser aceito agora, que é um follow-up desse trabalho principal. Então, a primeira pergunta que a gente se fez, para começar a endereçar esse problema, foi se na doença mucocutânea, né, em pacientes que têm leishmania, que tem esse vírus, a gente poderia observar uma ativação do inflamassoma diferenciada. E aí a gente fez uma colaboração muito interessante com a Lilian, lá na Fiocruz de Rondônia, e ela forneceu para a gente amostras de pacientes que tinham o vírus de leishmania, tinham parasitos com o vírus de leishmania, que são os LRV positivos aqui, então eram 19 pacientes que tinham o vírus, e 30 pacientes que não tinham o vírus. E aí a gente tinha diferentes quantidades de pacientes que tinham a doença mucocutânea e a doença cutânea, a forma mais simples, né? E essas amostras foram fornecidas para a gente, não era sangue, não era biópsia, não, eram escovas cervicais das lesões. Basicamente, é um raspado do local da lesão, da infecção. Se o paciente tinha cutânea, era raspado na lesão arredondada na pele. Se ele tinha mucocutânea, era um raspado na boca, no nariz, onde se desenvolve a mucocutânea. Então, a gente obteve essas amostras e a gente simplesmente dosou por ELISA e L1-beta, que é a
ocitocina gerada pela inflamação, a caspase 1 clivada, que é gerada pela ativação da inflamação, e uma citocina aqui, inflamação independente, que é o TNF-alfa, que é apenas como um controle externo. O que a gente observou? Aqui, primeiro a gente tem esse gráfico de Pitts, a gente tem aqui pacientes mucocutânea em cinza e pacientes com cutânea em preto, né? E a gente dividiu aqui nos pacientes que não tinham vírus de Leishmania e pacientes que tinham vírus de Leishmania. O que a gente observa? Que nos pacientes que não tinham vírus de Leishmania, apenas 10% deles converteram na doença mais agravada, que é a mucocutânea. 90% se mantiveram na forma mais branda. Entretanto, se a gente observa os pacientes que têm o vírus de Leishmania, 31% deles desenvolvem a forma mais grave da doença. Ou seja, o vírus ele aumenta o risco em 3 vezes, vamos dizer assim, de você desenvolver a forma mucocutânea. Ah, Renan, mas então como é que o paciente que desenvolve mucocutânea sem o vírus? Entra naquilo que eu mencionei anteriormente, que não é só o vírus, né? Tem uma combinação de fatores que levam à mucocutânea, então é possível você desenvolver a mucocutânea sem o vírus. O vírus é, então, um fator de risco para o desenvolvimento da mucocutânea, tá? E aí a gente, então, dosou IL-1 beta e caspase 1 P20 nesses pacientes, e a gente percebeu que ambas estão diminuídas nos pacientes que têm vírus, que têm a leishmania portadora do vírus, sugerindo, então, que existe essa correlação entre a presença do vírus e uma ativação menor de inflamação nesses pacientes. Então, esses dados, eles sugerem que o LRV afeta a magnitude de ativação da inflamação em pacientes. Isso também é um dado que ele é inédito nesse trabalho, porque as pessoas, nos trabalhos anteriores, mediam a ativação da inflamação nos pacientes com cutânea, mas esse trabalho a gente mostrou pela primeira vez a ativação diferencial da inflamação em pacientes com outro espectro da doença, né, que é a forma mais agravada, que é a mucocutânea. E aí, então, a partir desse resultado, a gente fez a seguinte pergunta: como que a gente vai estudar, então, isso aqui é dado em paciente, né? Como que a gente vai estudar o vírus de Leishmania na progressão da doença? Inferindo melhor, estudando mecanismos que poderiam gerar esse quadro de diminuição na ativação da inflamação, utilizando modelos experimentais. Mas, então, e aí veio a ideia, que foi uma colaboração que a gente teve com o pessoal da virologia, com a professora Angela Cruz, no departamento de biologia celular, e o professor Eurico, no departamento de virologia, e eu nem estava na faculdade de medicina nessa época ainda, mas o Marcos Vinícius, que foi um aluno do professor Eurico, da virologia, ele se fez a seguinte pergunta, há um tempo atrás, que foi a tese de doutorado dele: será que numa cultura de parasito de Leishmania, que tem o vírus, então se eu tiver lá 10 a 8ª parasitas, uma cultura, né, líquida de Leishmania, todos os parasitas têm o vírus? E para endereçar essa pergunta, o que ele fez? Ele começou a isolar. Ele pegava uma cultura de Leishmania que tem o vírus, que é aquela que eu mencionei lá no início, que ela tem altas cargas do vírus, que é M4147, e ele isolava, aqui em célula única, ele plaqueava 300 parasitas em agar, esperava 7, 10 dias, aí formava a colônia, e ele isolava cada colônia individual, que era formada por um parasito, isolava em placa, purificava o RNA do vírus e fazia PCR, para saber se, por exemplo, dos 300 parasitas que ele plaqueou, quantos que tinham o vírus, né, na cultura. E aí ele fazendo esses experimentos, toda vez que ele fazia rounds e rounds, ele percebia que todos os parasitas tinham vírus, ou seja, realmente é muito puro. Assim, você não tem um parasita sem vírus lá. Só que, por sorte, vamos dizer assim, ele conseguiu isolar um parasito, uma colônia aqui nesse sistema, de um parasito que não tinha o vírus. E, sem querer, ele gerou uma ferramenta ideal para a gente endereçar o impacto do vírus, porque a gente tinha agora, então, 2 parasitas, um era o clone de outro, certo? Só que um tinha o vírus, que é o selvagem, né, que é esse daqui que tem o vírus, ele conseguiu isolar e a gente conseguiu só cultivar em cultura o parasito que não tinha o vírus. A gente tem um parzinho de Leishmania, que uma Leishmania era negativa para o vírus, que forneceu para a gente as ferramentas ideais para a gente estudar o impacto do vírus na progressão da doença.
Então, aqui só mostrando para vocês o que aconteceu, ó, esse daqui é o parasita M4147 selvagem, que é o que tem o vírus. Então, aqui em azul a gente tem marcações, isso aqui é cultura de leishmania, tá, gente? Não tem nada de macrófago, nem nada, é só parasita. Então, a gente tem aqui os parasitas marcados com o núcleo em azul. Isso aqui é um anticorpo, J2, que marca dupla fita de RNA. O parasito, ele não tem dupla fita de RNA, certo? Isso é uma coisa do vírus. Então, tudo que está marcado aqui, ó, é vírus com esse anticorpo. Então, como é um parasita selvagem, que tem o vírus, ó, quando a gente faz o merge, a gente vê que tem altas cargas virais, assim como a gente esperava, certo? E ele conseguiu isolar o que a gente chama de clone 40, que é, então, o único parasita que ele conseguiu isolar da cultura que tem o vírus, mas que não tinha o vírus. E a gente consegue ver claramente aqui, então, que o clone 40, que é derivado desse M4147, perdeu de alguma forma, não vai entender o que aconteceu, mas conseguiu isolar esse parasito. E a gente faz PCR aqui, a gente consegue ver exatamente, a gente amplifica o vírus, a gente não detecta no clone 40, enquanto na selvagem a gente tem aquela detecção. Isso aqui é o loading control de um gene da leishmania para mostrar que realmente não tem a presença do vírus aqui. E aí, a partir daqui, eu não vou falar mais clone 40, não vou falar mais M4147. Eu vou trabalhar com um parzinho, que como são leishmania guianenses, eu vou chamar de LG- LG+. LG+, é a nossa cultura selvagem, que tem o vírus, e LG- é o clone 40 que perdeu o vírus, certo? Então, eu vou chamar de LG- e LG+. E como a gente pode ver aqui, ó, nesses resultados, a ausência do vírus não afetou a capacidade proliferativa do parasita em cultura. Eles crescem aqui ao longo de 5 dias, ó, eles aumentam, eles proliferam em cultura, independentemente da presença do vírus ou não. Apenas um controle mostrando que esses parasitas são viáveis, mesmo sem o vírus. Tá bom? Bom, aí, tendo então essas ferramentas em mãos, a LG- e LG+, que são ferramentas ideais para estudar a infecção pelo vírus, por exemplo, naquele paper da Science que eu mostrei anteriormente, que foi o primeiro a mostrar que o vírus ativa TAL3, os caras pegavam de paciente leishmania que tem o vírus e leishmania que não tinha vírus, que vem de pacientes diferentes. A gente sabe que é completamente diferente. Assim, o vírus não é a única variável entre esses parasitas. Uma leishmania que veio do Renan sofreu um processo de adaptação em mim e no mosquito que ela veio totalmente diferente do processo de adaptação que sofreu no Tiago ou no Marcinho, né, que sofreu, assim, a minha resposta imune é diferente, a adaptação é totalmente diferente. Então, assim, eles publicaram na Science com, como se diz, ferramentas não ideais, vamos dizer assim. Aqui a gente tem um parzinho, que é um clone, né, que perdeu o vírus. Então, assim, é muito mais próximo de avaliar. E aí a gente fez o quê? A gente pegou camundongo B6 e a gente infectou com as formas infectivas, então, do LG- e do LG+, na orelha, a gente faz a infecção na orelha, já mostrei lá atrás para vocês, e mediu o desenvolvimento de lesão ao longo de 4 semanas. O que a gente observa aqui? A LG+, a leishmania que tem o vírus, dá um desenvolvimento de lesão muito maior do que a LG-, e quando a gente detecta por carga parasitária a orelha e o linfonodo desses animais, a gente percebe que a LG+ também se encontra elevada comparada com a LG-, em ambos os sítios, né? Mostrando então que de fato a leishmania que tem o vírus é capaz de exacerbar a infecção em vivo, né, nos Vocês animais. avaliaram a infecção dela? Isso aí é só por conta da diferenciação dela em vivo, que é mais acelerada, ou por conta da infecção, que é maior? O desenvolvimento da lesão é maior, né? Assim, então corrobora com aqueles resultados de resposta inflamatória mais exacerbada, mas se a gente olha aqui com 4 semanas é maior. Então, assim, o que a gente acha que acontece é que a leishmania, ao mesmo tempo, a leishmania que tem o vírus, ao mesmo tempo que ela prolifera, ela resiste melhor ao killing exercido pelo sistema imune do hospedeiro, né, que é uma parte que eu vou entrar mais para frente, que eu vou mostrar para vocês como é que isso é modulado. Então, se a gente infecta com parasitas em fase estacionária, a gente tem basicamente os mesmos resultados, porque aqui eu usei parasitas em fase infectiva. E, em conclusão, aqui a gente mostra que o vírus de leishmania, então, ele aumenta a virulência da leishmania guianense em vivo. E aí aqui vem in vitro, então, o que a gente fez? A gente infectou até 96 horas, a gente pegou os macrófagos de camundongos B6 e a gente seguiu até 96 horas de infecção. E o que a gente percebe? A leishmania que não tem o vírus, ela já, em 24 horas ela já é controlada e se mantém em níveis
células infectadas até 96 horas, só que a leishmania que tem o vírus, ela nunca dá essa queda. Ela se mantém até 96 horas assim. Sugerindo, então, que a leishmania ela é controlada pelo macrófago, só que uma vez que ela tem o vírus, ela resiste ao quilo. Né? E aí, quando a gente avalia nessa mesma cultura, olhando a média de parasitas por célula infectada, a gente vê que a leishmania sem vírus, ela não aumenta ao longo do tempo, a média de células infectadas, de parasitas por célula infectada. Entretanto, a leishmania que tem o vírus, ela dá um pico aqui com 48 horas, que é mantida até 96 horas. Ou seja, além de resistir ao killing, né, ao longo do tempo, o vírus é uma ferramenta que auxilia o parasito a se multiplicar dentro do macrófago. Isso aí vocês deixaram o parasita no meio o tempo todo? A gente funciona assim, a gente infecta, aí com 1 hora de infecção, a gente lava o poço para retirar as leishmanias que não entraram. E a gente monitora até 96 horas, para sincronizar a entrada, né? Então fica todo mundo naquela janela. E aí, se a gente repete esses experimentos, então, com parasitas em fase estacionária, a gente tem os mesmos resultados e também marcando por fax, também que é uma outra maneira de avaliar, a gente tem resultados semelhantes. Então, também o vírus aumenta a virulência de Leishmania guianensis in vitro. E aí vem, então, dado isso, né, a gente corrobora, até aqui nada de novo, já tinha papers na literatura mostrando que o vírus favorece a virulência, a gente já está validando com os nosso parzinho de goianense sem vírus e com vírus. Aí vem a pergunta que a gente se fez, se o vírus conseguiria, então, impactar a ativação da inflamação pela Leishmania guianensis. Então, de novo, a gente pega aqui macrófagos, e aqui é um ensaio de marcação de caspase 1 ativa, indo ao que o Thiago estava me perguntando, maneira de se verificar a ativação da inflamação, mas isso aqui é para citometria de fluxo, a gente pega caspase 1 ativa. Então, ó, célula não infectada, você não observa caspase 1 ativa. Se você infecta com leishmania sem vírus, você tem ativação. Nigericina é um controle positivo aqui, que a gente mostra a ativação também, então só está funcionando o sistema. E o interessante é que quando a leishmania tem o vírus, ela ativa menos caspase 1, comparado com a leishmania sem vírus. Isso também é verificado por Western blot, e aqui de novo eu volto lá na fração clivada da caspase 1 de 20 kilodaltons, a gente avalia aqui por blotting, a gente mostra que a leishmania sem vírus cliva caspase 1, e a leishmania com vírus também cliva, só que bem menos comparado a LG-. E a gente também detecta a fração clivada da IL-1-beta, também é uma outra maneira de verificar, e mostra que também reduz a IL-1-beta. Aqui a gente tem como loading control, né, mostrando que a expressão de pró IL-1-beta e pró caspase 1, que são as inativas, elas são iguais, o que está diferenciando mesmo é na ativação do inflamação. Bom? E aqui é um sistema bastante interessante que a gente utilizou, que a gente falou, tudo bem, se o vírus está bloqueando a ativação da inflamação pela leishmania, será que ele bloquearia por um outro patógeno não relacionado? E a gente pegou de novo aquela bactéria, que é a Legionella flaar, que ativa a inflamação também via caspase 11. E o que a gente fez? Aqui então mostrando, ó, isso é por ELISA, tá, gente? É basicamente o mesmo resultado aqui. Se a gente infecta o macrófago com LG- ou LG+, a leishmania que tem o vírus, ela ativa menos a inflamação, ela gera menos IL-1-beta. E aqui, se tem legionela sozinho, que é a barra verde, você tem uma ativação robusta do inflamassoma. E se você infecta com leishmania por 20 horas e depois por 4 horas joga a bactéria, você tem um sinergismo aqui, ó, da leishmania sem vírus com a bactéria, né, que um soma a outra. Entretanto, se você faz o mesmo experimento só com a leishmania com vírus, o que a gente percebe é que cai a produção de IL-1-beta comparada à bactéria sozinha, sugerindo que é a presença do vírus que está interferindo com a ativação também pela bactéria, né? Mostrando então que o vírus interfere com a ativação do inflamassoma também por um patógeno não relacionado como a leishmania, como a legionela aqui no caso. Para fechar essa parte, a gente fez a seguinte pergunta. Bom, tudo bem, o vírus está interferindo com a ativação da inflamação, mas será que não pode, tudo bem que vocês isolaram um clone de uma leishmania que tinha o vírus e tudo mais, mas será que não é uma outra diferença qualquer que possa ter acontecido com essa leishmania que está induzindo esse perfil de ativação de inflamação menor, não necessariamente a ausência do vírus?
E o que a gente fez foi isolar, então, aqueles clones que a maioria tem o vírus, que é o que eu falei para vocês todos, né? Quando você faz aquele experimento de isolar célula por célula, todos vão ter o vírus, só a leishmania lá que ele deu sorte de isolar não tinha, a LG-. Se a gente infecta, ou seja, a gente passou pelo mesmo processo de geração da LG- com esses clones aqui, a diferença é que esses clones têm o vírus. Se a gente infecta o macrófago, idose e L1 beta, a gente percebe que mesmo passando por todos esses procedimentos de passagem em cultura, a leishmania que tem o vírus continua bloqueando a ativação da inflamação. Ou seja, isso reforça a hipótese de que realmente foi perder o vírus que está fazendo que a leishmania ativa mais a inflamação, e não outras eventuais diferenças nesses clones. Então, o que a gente fez foi uma colaboração com o pessoal da Fiocruz no Rio de Janeiro, que eles têm um banco de leishmanias oriundos de paciente, de isolados clínicos, né? E eles têm, então, leishmanias guianenses e brasilienses, que são LRV negativos e positivos, ou seja, que não tem o vírus. A gente conseguiu 2 guianenses sem o vírus e uma com o vírus, e a gente usou essas leishmanias, então, para infectar os macrófagos e medir a ativação da inflamação. O que a gente percebe? As leishmanias guianenses que não têm o vírus, elas se comportam em termos de indução de L1 beta de forma muito parecida com a leishmania clone 40 nossa, isolada da LG+. Enquanto uma leishmania de isolado clínico que tem o vírus se comporta de forma mais parecida com a leishmania que tem o vírus. Então, independentemente de variações entre isolados clínicos, a presença ou não do vírus impacta de forma significativa a ativação de inflamação por esses parasitas. E quando a gente vai para uma amostragem maior de leishmanias, no caso, leishmania brasiliensis, a gente tem aqui um pool, então, cada DOT desse daqui é uma leishmania, é um isolado clínico de brasiliensis sem vírus e com vírus, né? E a gente percebe que, em geral, as brasilienses que têm o vírus, elas tendem a induzir menos L1 beta do que as brasilienses que não têm o vírus. Então, de uma forma geral, esses resultados nos demonstram que, independente de isolados clínicos ou não, de passados sem cultura ou não, a presença do vírus, ela limita a ativação do inflamassoma por leishmania guianense e também, nesse caso, por leishmania brasiliensis. E aí, então, a gente fecha essa primeira parte desses resultados relacionados ao LRV, ao vírus e inflamassoma, demonstrando que a leishmania, então, né, como a gente já mostrou anteriormente, ela ativa a inflamassoma de NALP3, e isso é importante para gerar L1 beta na sua forma ativa, que é secretado e produz inflamação e controle do parasito. E a gente está mostrando aqui agora que quando essa leishmania tem o vírus e ele é liberado aqui no vacúolo, esse vírus, então, consegue, de alguma forma, bloquear a inflamação, a ativação do NALP3. E a seguinte pergunta, a próxima pergunta que a gente se fez foi como, né? Como que o vírus, então, está modulando a ativação do inflamação de NALP3 e a produção de L1 beta? Então, a gente quis entender um pouco mais sobre o mecanismo que isso estaria acontecendo. E foi aí que a gente voltou, então, para aquele trabalho da Science em 2011, que demonstrou que o vírus, como ele é um vírus dupla fita de RNA, ele é liberado no endossomo, e esse vírus, então, se liga ao receptor TOL3, gerando inflamação. E a pergunta que a gente se fez foi simples: será que o vírus, então, está bloqueando o inflamassoma de forma dependente de TOL3? E para isso a gente utilizou, então, aqui inicialmente, macrófagos deficientes no receptor TOL3 e avaliou, então, novamente a produção de L1 beta. Então, aqui, novamente, no macrófago selvagem, a gente percebe que a leishmania com vírus, ela induz menos L1 beta do que a LG-. Esse processo é totalmente dependente de NALP3, né, como a gente já tinha demonstrado, com a inflamassoma que gera L1 beta. E quando a gente faz esse experimento em macrófagos sem TLR3, o que a gente percebe? O vírus para de bloquear a ativação do inflamassoma na ausência do TOL3 em macrófagos, sugerindo então que o vírus modula a ativação do inflamassoma via TLR3. Esse resultado foi até inesperado, não sei se vocês se lembram da minha introdução, que eu comentava que, na verdade, os receptores TOLs, eles são receptores envolvidos com a geração de primeiro sinal, né, que lá na membrana, que gera a maquinaria do inflamassoma.
e a gente espera que receptores TOL estejam envolvidos com a ativação do inflamassoma. Mas nesse caso específico, a gente está vendo que, no contexto de infecção por Leishmania guianensis, o vírus está usando o TOL3 para bloquear o inflamassoma ao invés de ativá-lo, né? O que, então, é uma novidade que a gente traz também, porque na literatura é quase que common sense que TOLs ativam o inflamassoma, e a gente mostra que, durante o contexto de infecção por Leishmania, a coisa é um pouco diferente, né? Então, uma vez que você tem o TOL3 sendo ativado, ele está fazendo um efeito diferenciado aí na ativação do inflamassoma, quando o parasito tem esse vírus. E a gente tem dados mostrando a mesma coisa por fax, por Western blot, está tudo no paper, vocês podem verificar depois. E aí, por prova de conceito, a gente pensou, bom, se o vírus está bloqueando o inflamassoma através do receptor TLR3, será que a gente consegue recapitular o efeito do vírus na nossa leishmania, que não o possui, adicionando um agonista de TOL3, que é o poli-C? E aí, de forma interessante, o que a gente percebe? Se a gente infecta o macrófago com a LG-, e no momento da infecção a gente coloca um agonista de TOL3, a LG-, ela passa a se comportar igual a LG+. Então, a gente consegue recapitular o efeito do vírus, a ausência dele, adicionando um agonista de TOL3 exógeno. E aí, como o TOL3 está envolvido com a produção de interferon beta, que é o interferon do tipo 1, né, um dos principais mediadores antivirais, a gente repetiu esse experimento adicionando interferon beta em cultura, e a gente observa basicamente o mesmo resultado, né? A adição de interferon beta na cultura faz com que a LG- se comporte parecido com a LG+, em termos de ativação da inflamação. E aí vale ressaltar, eu saliento aqui, que esse experimento funciona com poli-C e com interferon beta, mas outras citocinas geradas pelo TLR3, como TNF-alfa, quimiocinas, enfim, vários outros mediadores inflamatórios, se a gente repete esse experimento adicionando, por exemplo, TNF-alfa, a gente não observa essa redução na produção de L1 beta. Então, é realmente dependente de TOL3 e interferon beta a regulação da inflamação pelo vírus, tá? Então, a gente conclui isso, que o LRV ele bloqueia a ativação do NALP3 pela leishmania via TOL3 e interferon beta. Então, a gente adiciona mais uma pecinha no nosso quebra-cabeça aqui, né? A gente mostrava que o LRV, então, ele bloqueava a ativação do NALP3, e agora a gente está mostrando, então, que é via o receptor TLR3, o seu intermediário, o seu adaptador TRIF, e a produção de interferon beta que está bloqueando o NALP3. E aí, a seguinte pergunta é, como, né? Como, então, qual que é o link entre o interferon beta e a regulação do NALP3, já que está acontecendo por essa via? Como que o interferon beta regula a inflamação? E a gente fazendo uma busca na literatura, a gente chegou, vou fazer novamente uma longa história curta, mas a gente chegou na autofagia, né? A autofagia, eu não sei se todo mundo é familiar com a autofagia, mas a autofagia é um processo essencial a qualquer célula viva, né? Inclusive o Yoshio Omuri, que é um cientista japonês, ganhou o Prêmio Nobel de Fisiologia e Medicina em 2016 pela descoberta da autofagia em leveduras, né? Ele foi aquele trabalho de ciência básica completo que mostrou há anos atrás que existia um processo de autodegradação de organelas, de geração de energia, principalmente em situações de escassez de nutrientes, que fazia com que a célula continuasse se alimentando. Então, basicamente, a autofagia, o que é? É um lixeiro que existe dentro da célula, que é formado por esses vacúolos, os autofagossomos, que degradam organelas, que conseguem fornecer nutrientes para a célula em situação de escassez de aminoácidos, de glicose, enfim, escassez de nutrientes em geral. E aí, mais recentemente, coisa de 1 a 2 décadas atrás, começou a se mostrar um crosstalk entre inflamação, imunidade e autofagia. Uma das coisas que ficou bastante evidente é que diferentes tipos de patógenos, como vírus de DNA, bactéria, aqui de novo os ativadores de inflamação de NALP3, né? Tudo isso induz a ativação do inflamassoma. Só que, ao mesmo tempo, esses agonistas de TOL, o ATP ou micro-organismos em geral, também induzem a autofagia. Então, a autofagia é um processo induzido por infecções, tá? E a autofagia, por sua vez, ela consegue pegar alguns dos componentes da inflamação, por exemplo, o ASC, que é aquela molécula adaptadora, que é a ubiquitinada,
vira alvo do autofagossoma e isso degrada os componentes da inflamação. Então, de certa forma, a autofagia é um processo envolvido com a inibição da inflamação. A autofagia bloqueia a atividade da inflamação. E aí, a gente começou a desconfiar, falou assim, será que então o interferon beta, que é uma citocina, né, que tem um receptor membranar, poderia ligar a autofagia, isso que degrada a inflamação? E é isso que a gente está vendo? E aí, antes de responder essa pergunta, a gente tinha que responder uma pergunta primária, né? Então, assim, se o vírus está induzindo interferon beta, que está induzindo autofagia, que está bloqueando a inflamação, primeiro a gente tem que ver se o vírus mexe com a autofagia. Então, os primeiros experimentos que a gente fez foi para verificar se o vírus ele consegue induzir autofagia na célula. Uma das proteínas autofágicas principais é a LC3, tá? Essa proteína aqui que a gente mede por Western blot. A LC3 inativa, ela é expressa aqui na célula, e uma vez que você tem autofagia, você tem a geração da LC3-2, que é a proteína lipidada que fica no autofagossoma. Então, a conversão de LC3-1 em LC3-2 é um indicativo de autofagia. Então, como eu mencionei para você, a autofagia é um processo que toda célula faz, até uma célula não infectada em estado basal. Então, você detecta um pouco de LC3-2, de autofagossoma, numa célula não infectada. O que a gente percebe é que a leishmania sem vírus, ela induz a autofagia. Então, a infecção por leishmania, por si só, ela aumenta a expressão de LC3-2. Assim como o nosso controle positivo rapamicina, que é um indutor de autofagia, um bloqueador de mTOR que induz autofagia. O que é interessante que a gente observou é que quando a leishmania tem o vírus potencializa a indução de autofagia. Então, a gente tem muito mais autofagia acontecendo quando a leishmania tem o vírus. E isso, um dos principais achados que a gente encontrou, falou, olha, o vírus está, por um lado, bloqueando a inflamação e, por outro lado, aumentando a autofagia. Então, eles devem estar conectados de alguma forma a esse processo. Aqui, basicamente, é o mesmo resultado. Eu mostro que a leishmania com vírus aumenta a quantidade de LC3 na célula, e de forma interessante, a gente consegue fazer que a leishmania sem vírus induza mais autofagia, colocando poli-C no meio, que é aquele agonista de TOL3, mostrando que, então, o vírus também potencializa a autofagia via TLR3. O mesmo acontece quando a gente adiciona interferon beta, que é a citocina gerada pelo agonista de TOL3, e quando a gente repete esse experimento, né, de medir LC3-2 em célula infectada por leishmania, a gente percebe que a leishmania com vírus, ela para de converter LC3-1 em LC3-2 na ausência do receptor TLR3. Mostrando, então, de uma forma geral, a gente tem aqui resultados similares com experimentos de transdução com vetor retroviral de LC3-GFP, e a gente mostra, então, que o interferon beta, por um lado, ele está bloqueando o inflamassoma, ele também está conectando a autofagia na célula. E aí depois a próxima pergunta foi, tudo bem, se o interferon beta, a via de TOL3 ligada pelo vírus, está bloqueando o inflamassoma e está induzindo a autofagia, e sabendo que a autofagia bloqueia o inflamassoma, a gente queria conectar essas duas setas, né? Será que então o interferon beta está induzindo a autofagia e isso está bloqueando a inflamação? E aí, para responder essa pergunta, a gente pegou macrófagos e silenciou com RNA de interferência a TG5, que é um componente-chave na indução do autofagossoma. E a gente percebe que o protocolo funciona, quando a gente silencia a TG5, a gente percebe aqui que o experimento funciona. E de forma interessante, a leishmania com vírus que dá menos L1 beta do que a sem vírus, ela para de exercer esse fenótipo na nossa sequência Scramble, que é uma sequência que não silencia a TG5, é só um controle externo, mas quando a gente repete esse experimento num macrófago silenciado para a TG5, a gente perde essa diferença, assim como a gente observou no nosso macrófago TOL3 knockout. E aí, indo para uma ferramenta mais sofisticada, que a gente tem um knockout condicional, que o ATG5 ele é deletado em células mieloides em geral, então a gente pega os macrófagos escamudons, os macrófagos são knockouts para TG5, e esse é o nosso controle, que ele só tem um alelo deletado, então o outro TG5 funciona normal. A gente percebe o quê? Que a leishmania com vírus, aqui a barra vermelha, induz menor ativação de caspase 1, tá? Comparado com LG-, é o nosso controle que a gente já sabe, mas na ausência de ATG5 a gente perde esse fenótipo. Sugere então que o vírus bloqueia a ativação do inflamassoma via ATG5, via autofagia.
Tudo bem, o vírus, então esses resultados estão sugerindo que o vírus induz autofagia para modular a ativação do inflamassoma. Mas como que isso estaria acontecendo? Então a parte final aqui de autofagia foi mostrar que essa indução do autofagossoma estaria degradando componentes do inflamassoma. Então a gente mostra que quando a leishmania tem o vírus, o NALP3 e o ASC são degradados, comparados aqui com a leishmania sem vírus, a gente tem bem menos ASC, em 24 horas a gente tem menos NALP3 também, e esse fenótipo é totalmente dependente de TAL3, que a gente perde então essas diferenças, né, observadas no macrófago selvagem na ausência de TAL3. Interessantemente, a gente observa a mesma coisa no macrófago sem autofagia, então essa degradação de NALP3 e ASC é dependente de autofagia, e isso não acontece a nível transcricional, porque quando a gente olha a mensagem do NALP3, do ASC e do Caspase-1 por qPCR, a gente não observa diferenças na expressão gênica, sugerindo então que o vírus está degradando essas proteínas a nível pós-transcricional. Então, o LRV degrada NALP3 e ASC via TAL3 e ATG5. E a gente fecha, então, essa parte, esse enigma, né, mostrando que, então, o interferon beta está conectado à autofagia e a autofagia é o que está degradando. Eu não mostrei alguns dados conectando melhor essa parte, mas, em geral, a gente mostrou no paper que o interferon beta liga à autofagia e que degrada, que bloqueia, então, degrada NALP3 e ASC, bloqueando a ativação da inflamação. E, por último, isso foi uma pergunta de revisor, segunda revisão do paper já, veio assim, final, falando assim, mas peraí, como que esse vírus é liberado dentro do vacúolo? Então, assim, tudo bem, o vírus lá, igual o pessoal da Science sugeriu, a leishmania tem o vírus sai do vacúolo de alguma forma aqui e liga o TAL3, mas como que acontece esse processo? Como que tem esse shedding do vírus daqui para cá? E como que o TAL3 reconhece o vírus? Então, essa pergunta a gente se fez, na verdade, a gente tinha esses dados, antes de, quando eu referi já tinha feito, a gente já tinha feito esses experimentos, a gente queria fazer uma outra história, fazer um outro paper, mas a gente conseguiu conectar nesse, e a gente foi meio que scooped, na verdade, nessa parte, porque eu fui no congresso em 2018, em Ouro Preto, da Sociedade Brasileira de Imunologia, e lá eu encontrei com o Martin Olivier, que é um dos tops caras assim, do field de leishmania e tudo mais. E eu tinha um dado, uma coisa que eu tinha já uns experimentos sugerindo que o vírus ele é liberado via exossomo, que é a vesícula extracelular do parasito. Então eu já tinha esse dado, isso em 2018 não estava nem submetido o paper ainda, a gente tinha esse dado e tal. E aí conversando com o Martin, depois de uma palestra que ele dava, ele falou assim, não, porque a gente acabou de ter um paper aceito na Nature Microbiology mostrando que o vírus é liberado via vesícula extracelular, que era exatamente o dado que a gente tinha, e nosso paper ainda estava em preparação da submissão. Aí, na hora que ele falou isso, eu olhei o meu orientador estava do meu lado, eu olhei para ele, a gente deu uma risada assim, aí a gente explicou, falou, a gente tem exatamente o mesmo dado, a gente vê que o vírus é liberado via vesícula, e que pena a gente saber só agora, senão a gente podia até publicar um back-to-back, né, e, enfim. Mas aí a gente foi scooped, então, nisso daí, porque meses depois saiu o paper do Martin, e é um paper super simples, só mostrando que o vírus era liberado. Não tem nada de inflamassoma, essa parte toda aí, mas assim, era mostrando que o vírus era liberado via vesícula e isso impactava o curso da infecção. Mas a gente, então, tinha esse dado e a gente acabou não colocando no paper porque a gente foi scooped, na verdade. A gente tem que até publicar depois, mas foi scooped. Aí, na hora que o revisor perguntou essa parte aqui, a gente já tinha os dados, a gente falou, vamos colocar então. Ele fica feliz, a gente fica feliz que vai junto também. E está tudo certo. Então, eu vou mostrar aqui para vocês esse último conjuntinho de resultados, mostrando então que isso aqui é um nanoparticle tracking, né? Isso aqui a gente quantifica partículas, vesículas liberadas pelas leishmanias em cultura, então EVs extracellular vesicles, e a gente percebe que o perfil de vesícula liberado tanto pela LG+, quanto pela LG- é muito parecido. Né? Você tem aqui a maior parte das partículas de 100 nanômetros, mais ou menos, e o interessante é que quando a gente purificou a vesícula, a gente consegue purificar as vesículas extracelulares da leishmania que tem o vírus, se a gente amplifica aqui o PCR para o vírus, a gente percebe que ele está lá, o vírus está dentro das vesículas extracelulares. Esse dado, quando a gente tinha, que a gente descobriu que o Martin estava para publicar o paper dele já.
Então, assim, o vírus, ele tá, de alguma forma, o material genético do vírus está lá dentro dos exossomos, das vesículas extracelulares. Aí a gente fez um experimento simples. Lembra do experimento de Poly-IC, que a gente dá o agonista de Tal3 e ele funciona como vírus para bloquear a inflamação? A gente fez exatamente esse experimento, só que usando o vesículo do LG+. E o que a gente percebe? Ó? Isso aqui é o nosso controle, né? A gente sabe que LG+ dá menos L1 beta comparado com LG-. Isso. E aí, quando a gente dá a vesícula da leishmania sem vírus, a gente mantém o perfil. Só que quando a gente dá a vesícula da leishmania que tem o vírus, aí a barra azul cai, que é da LG- comportando igual a LG+. E esse fenômeno é totalmente dependente de Tal3, né? Então é realmente o vírus que está fazendo isso. E quando a gente repete nos macrófagos que tem autofagia, aqui nosso controle, a gente observa o mesmo perfil do macrófago selvagem, só que quando o macrófago não tem autofagia, para de ter o efeito da vesícula. Então, o vírus presente, o material genético presente nas vesículas extracelulares da LG+, modula a inflamação via Tal3 e ATG5. E como prova de conceito, a gente fez um outro experimento que a gente pegou, então isso aqui, ó, é igual ao do Poly-C, a gente dá no momento da infecção para o macrófago a vesícula purificada, né? Aqui a gente fez diferente, a gente pegou o parasito, incubou com a vesícula, então aqui a gente tem, ó, a LG+, com vesículas da LG+, que tem o vírus. Aí, obviamente, ela já é LG+, então ela vai ter o vírus, né? Igual que o parasito sozinho. Só que se a gente pega a LG- e incuba com vesículas da Leishmania LRV+, ela passa a ter o vírus. Então ela adquire de alguma forma o vírus. Então a gente está conseguindo devolver o vírus para a LG- através da incubação com as vesículas da LG+. E aí quando a gente faz o experimento de L1 beta, então essa leishmania que recebeu o vírus de volta, ela passa a se comportar igual a LG+. Então a gente conseguiu add back o vírus pelo experimento de incubação com a vesícula. E aí recupera o fenótipo de proliferação em cultura também, nos macrófagos, a quantidade de parasitas por célula infectada. E, de forma geral, a gente conclui que, então, que é via vesícula que esse vírus possa estar sendo transmitido, para ativar o Tal3. E, para validar a relevância fisiológica, vem o experimento em vivo, né, que o experimento em vivo é basicamente infectar os animais selvagens. Então, aqui, esse dado eu já mostrei para vocês. Quando a gente infecta o camundongo selvagem com a leishmania que tem o vírus, a lesão na orelha, ela é muito mais exacerbada. E, de forma interessante, esse fenótipo ele desaparece no NALP3 nocaute, sugerindo que para o vírus agravar a infecção, o NALP3 tem que estar presente, porque sem o NALP3 isso não acontece mais. Quando a gente olha a carga parasitária, é a mesma coisa, tanto na orelha quanto no linfonodo. A LG+ cresce mais que a LG- no camundongo selvagem, só que sem o NALP3 você perde essa diferença, sugerindo também que o parasito, para crescer, para sobreviver ao killing, ele precisa do NALP3 presente no animal. E a gente, por último, a gente fecha com os animais ATG5 Flox, mostrando que esse fenótipo é mantido, né? Então, a LG+ cresce comparado a LG- no controle, e isso desaparece no ATG5 Flox, tanto na orelha quanto no linfonodo, a gente perde essa diferença. Mostrando, então, a relevância fisiológica, que de fato não é só in vitro que o vírus favorece, por esse mecanismo, a sobrevivência do parasito e o agravamento da infecção. O vírus também, em vivo, via esse mecanismo, e isso é extremamente relevante para a leishmania ser muito mais agravada nesse caso. E, então, também corroborando esses dados, a gente tem os mesmos experimentos nos animais ASC, nocaute, Caspase 1, Tal3 e TRIF, e a gente tem também em macrófagos isolados de paciente, a gente reproduz a grande maioria desses resultados. E por último, tem aqui nosso modelo, tudo reunido, né, que é dessa história que eu contei para vocês. Então aqui, essa parte, a leishmania, eu vou simplificar aqui, eu vou falar que a primeira parte do talk eu mostrei para vocês que a leishmania, esquecendo o vírus, né, a leishmania ativa via não canônica do Caspase 11 e de NALP3 via o LPG, né, e esse trabalho é o que a gente publicou aqui em 2019, esses dois trabalhos, na verdade, falam sobre isso, principalmente esse daqui.
A gente tem um trabalho que é o principal da minha tese, inclusive, que é o do vírus ativando o TOL3, induzindo essa via de trifo, interferon beta autofagia, e a autofagia bloqueando a inflamação, degradando na NALP3 e ASC. E por um outro lado também, que eu não cheguei a comentar, mas o TOL3 induz citocinas inflamatórias como TNF e L12, e esse seria então o eixo de agravamento da doença pelo vírus de Leishmania. Então o vírus ele conecta uma via de sinalização paralela à infecção por Leishmania, que culmina na inibição do inflamassoma, que a Leishmania ativaria. Como essa via controla a infecção, uma vez que essa via paralela é disparada, você bloqueia um mecanismo de controle e replicação. Com isso, a Leishmania cresce mais, ela agrava a infecção e pode estar associado com o surgimento da doença mucocutânea, que é a forma mais grave da doença. Esses achados estão publicados principalmente nesse artigo, né? E tudo isso é sumarizado e discutido nessa revisão que a gente escreveu no início desse ano, eu e o Dario. E agora, mais um bônus aí, que eu não vou ter tempo de mostrar esses dados, mas está under review, a gente também está mostrando que a autofagia bloqueia a via não canônica da inflamação. Então, a gente aumenta esse gancho aqui, que além de bloquear a NALP3 e ASC, a autofagia bloqueia a nível de caspasiones também. O vírus bloqueia o inflamassoma não canônico, que é o trabalho que está em via de ser aceito. Até o final do ano a gente acha que vai dar tudo certo. E aí, para finalizar, eu queria só agradecer, né? Agradecimentos aqui em geral, o pessoal do meu laboratório, o professor Dario, o Arson, que trabalhou muito comigo, ficou o primeiro autor do trabalho da Cell Reports, o Djalma, que foi quem começou essa história de LRD no laboratório, que também foi o cara pioneiro de trabalhar com Leishmania e inflamação no laboratório, outras pessoas envolvidas, diversos colaboradores, departamento de bioquímica, o professor Fausto ajudou muito com a parte de purificação de exossomos, o pessoal do Rio que colaborou com os isolados clínicos de paciente, o pessoal de Porto Velho com as amostras clínicas dos pacientes com mucocutânea e cutânea, o pessoal de virologia, tanto da professora Ângela Cruz quanto do professor Eurico, no departamento de Biocel. Aqui ressalto a participação do Marcos Vinícius, foi ele que isolou o clone 40, que é a Leishmania sem vírus. Então, sem ele, sem o trabalho dele, não seria possível detalhar tão a fundo os mecanismos de agravamento da infecção pelo vírus. E também uma colaboração com a parte de monócito humano, a professora Fabiane e o Patrick, na Faculdade de Ciências Farmacêuticas de Ribeirão Preto, e todo o apoio financeiro da FAPESP, CNPq, do CRID, enfim, Departamento de Biocel e Faculdade de Medicina de Ribeirão. E é isso. Eu queria só, se vocês não se importassem, só fazendo mais um bastidores aí, esse paper da Nature Communications, né, também foi publicado aí, o principal, né, do meu doutorado, que é o do vírus de Leishmania, ele foi um paper, assim, quando a gente ia mandar o artigo, a gente tentou na Nature Medicine, que também é o dobro do fator de impacto, né, mas a Nature Medicine não quis revisar o paper, falou que, e de fato, assim, aquela história, é um trabalho de 5 a 6 anos, esse trabalho aí do vírus de Leishmania, total, assim, e principalmente no final, ele foi sendo comido pelas beiradas, esse trabalho, porque foram sendo publicados, igual eu contei para vocês a história das vesículas extracelulares, que a gente fez Cooper. Então, assim, no final, ele é um artigo muito completo e que explica a patogênese da leishmaniose mucocutânea e o papel do vírus nesse processo, né, que ajuda, né, a explicar. Mas algumas novidades já tinham sido comidas. Então, assim, a gente tentou na Nature Medicine, não quis, aí falaram para a gente mandar para Nature Microbiology, que é onde o cara publicou das vesículas extracelulares, também não quiseram. Mas a Nature Microbiology e a Nature Communications é mais ou menos o mesmo fator de impacto. A gente mandou para Communications e lá entrou. E, assim, em termos de revisão, eu acho que foi um processo totalmente diferente do que eu tive na Cell Report, da Cell Host Microbe, no outro artigo, por exemplo. Porque foi uma revisão muito justa, foi trabalhosa, foram 2 rounds de revisão também, mas, assim, foram experimentos que melhoraram a qualidade do trabalho e só adicionaram. Então, assim, eu acho que foi muito positivo o processo de revisão na Nature Communications e foi relativamente tranquilo, assim. Eu acho que um processo aí demorou 6 meses, desde a submissão inicial até o aceite do trabalho.
para dar tudo certo. E foi até curioso, porque, assim, meu paper estava para ser aceito, eu já esperava que ele fosse aceito no último round de revisão, e ele foi aceito 2 dias antes da minha defesa. Então, assim, foi um match perfeito, assim, porque eu estava super ansioso por causa, putz, preciso, né, assim, seria ótimo se ele fosse aceito, e aí 2 dias antes a gente recebeu o e-mail do corpo editorial da Nature Communications falando, ó, tá aceito. E aí Muito foi uma feliz, alegria, né? aí foi aquele alívio que você precisa para defesa, assim, né, porque senão você tem que falar, tá, envia, você aceita. Igual eu tô falando desse outro aí, né? Ele falou, ó, tá envia. Enquanto não tá aceito, não tá aceito. Você não pode ficar falando que tá aceito. Por mais que você saiba que ele vai ser aceito, você não vai falar que ele tá aceito. Então, Uhum. assim, foi um timing perfeito, vamos dizer assim, dele ter sido aceito, e foi super, assim, produtiva a revisão. Então, só tenho a agradecer também. Foi muito legal. E a partir de que momento que a sua tese, que gerou esses trabalhos, foi reconhecida pela CAPES? Como que foi esse processo? Vocês têm que submeter para participar da seleção? Como que é esse processo de que, como o Márcio falou no começo, a sua tese de doutorado na área de imunologia foi eleita a melhor tese do ano, né? Explica para a gente, conta para a gente essa história. Como é que funciona o prêmio CAP de tese? É assim, todo programa de pós-graduação, ele escolhe uma tese que foi defendida no programa naquele ano para ser enviado para concorrer ao prêmio CAP de tese. Então, teve um comitê interno da Imuno que selecionou, dentre essas 5, 6 teses defendidas, aquela que ia concorrer ao prêmio CAP de tese. E aí foi a minha que foi escolhida, e aí ela foi enviada. E aí, então, tendo todos os programas enviados uma tese para concorrer, eles concorrem entre si para o prêmio CAP de tese. E aí a área da Imuno é a Ciências Biológicas 3, que também está microparasito, imuno, ou deve ter mais alguma, não sei, mas essas 3 com certeza. Então, qualquer programa de pós-graduação nessas áreas concorre entre si, né? Então, basicamente, minha tese concorreu com microparasito imuno dos diversos programas do Brasil, né? E aí foi assim que ela foi selecionada. Aí, em dezembro agora, teria, né, a cerimônia de premiação em Brasília, mas por conta da pandemia, tudo vai ser online, né? Até o Nobel vai ser online, né, esse ano, então Pois é. o prêmio CAP de tese também vai ser. E o que eu acho me chama muita atenção também é que a ciência que você tem feito, ela é aquela ciência básica e clássica que gera muita informação e que a partir disso muitos benefícios podem ser trazidos para a sociedade. Quem não é da área costuma achar que uma grande pesquisa, uma grande ciência é aquela que sempre gera imediatamente a cura, ou que produz algum medicamento ou alguma coisa que vai gerar cura. Mas antes da cura, todo o mecanismo desvendado ele precisa ser, né, bem estabelecido para que, com a via conhecida, a gente consiga usar os alvos e assim a gente desenvolver alguma cura ou algum tratamento para impedir, por exemplo, que esse tipo de leishmaniose vire aquela forma mais grave. Então, assim, é Perfeito. a ciência básica clássica mostrando o seu valor para a sociedade. Bom, pessoal, eu me dou por satisfeito e é chegada a hora da dica do colegiado. Roda a vinheta. Renan, peço a gentileza de abrir os trabalhos da nossa dica do colegiado de hoje. Bom, então eu vou dar uma dica hoje de uma série que eu gostei muito de assistir no Netflix e, conforme eu já mencionei para vocês, eu me interesso bastante por história, por política e por questões sociais e, enfim, por tudo tiver misturado com ciência, melhor ainda. Mas a minha dica de hoje é para uma série do Netflix, se chama Olhos que Condenam. Conta a história de alguns meninos que foram condenados por crimes que não cometeram, e é mais interessante ainda porque foi passado aqui em Nova York, uma história verídica, né, de adolescentes que são negros e que foram dar uma volta no Central Park, e culminou que naquele dia uma garota de classe média alta, branca, tinha sido estuprada. Então, a polícia, no imediatismo para resolver a situação,
capturou esses meninos negros e jogaram a culpa em cima deles e os forçaram a mentir, de que teriam então estuprado a moça. E na época isso sofreu um lobby muito grande para que esses meninos fossem condenados, principalmente por Donald Trump. Foi a público dizer que esses meninos tinham que passar o resto da vida deles na cadeia, mesmo com a ausência de provas e por ter sido um crime que não tinham cometido. Então esses meninos passaram, alguns deles sofreram anos na cadeia por um crime que eles não cometeram, né? E que foram liberados, mas, enfim, fala um pouco sobre as questões estruturais, de desigualdade, questões sociais, preconceito, racismo, né? E supremacistas brancos que acham, se acham deuses e que são capazes de julgar e, por conta de seu dinheiro, pelas suas influências políticas, e mencionando Donald Trump, que, infelizmente, não tem raízes muito éticas nesse sentido. Então é um seriado bastante interessante, bem curto, são alguns episódios, mas que falam um pouco sobre esses temas e fica a dica aí para quem quiser assistir. Muito boa. A minha mulher, ela já me insistiu 1000 vezes para eu assistir esse seriado, eu não assisti ainda. E lembra muito a história do caso Evandro, Marcinho, do Essa crime série aqui é muito boa, cara. E ela no Brasil. Acho que são poucos episódios, são alguns 4, 5 episódios, alguma coisa assim. Exatamente. É rápido, né? Beleza. Marcinho, manda bala na sua dica. Bom, vou aproveitar aqui, já que foi mencionado Donald Trump, vamos falar de um podcast que fala do pet dele, que é o Retrato Narrado, que é um podcast da Rádio Piauí, eu acho que em parceria com a Rádio Novelo, que eles exploram mais ou menos assim o que está por trás do fenômeno Bolsonaro aqui. Então eles vão lá para trás, vão buscar como que foi a infância dele na cidade onde ele nasceu, no interior paulista, e vem vindo até atrás. Então eles vão atrás das coisas que está fora do holofote, que é onde o Bolsonaro quer colocar o holofote, né? Então, tipo, assim, sendo a favor ou contra o Bolsonaro, eu acho que está sendo muito interessante ouvir esse podcast, que tá, assim, você consegue ter uma boa noção, assim, do porquê as coisas acontecem, como acontece no prisma da família Bolsonaro, assim. Bem interessante. Legal. Não conhecia, muito bom. Não, tá bem no podcast nem foi publicado todos ainda, acho que eles foram publicados 3, se não me engano, mas tá sendo muito bom. Tá, joia. Recomendo também, que estou ouvindo e cara, é espetacular. E você vê como que muita coisa faz sentido mesmo. Bom, a minha dica do colegiado, já que estamos nesse assunto político, socioeconômico, eu vou indicar o canal do YouTube da Mônica De Bolle, que é uma economista brasileira. Ela mora nos Estados Unidos. Eu não lembro exatamente se ela é professora de alguma universidade, eu acredito que sim. Me foge agora. Eu não me lembro agora de onde. Mas me foge agora, mas, salvo engano, ela é professora de alguma universidade e ela mora nos Estados Unidos. E agora, na pandemia, que criou-se esse falso dilema aí entre saúde das pessoas e saúde econômica dos governos, ela, enquanto economista, ela sempre faz uma análise interessante de como que as nações podem conciliar crescimento econômico com saúde das pessoas, enfim. Acho interessante assistir os vídeos que ela posta, as análises que ela faz. Mônica De Bolle, vai aparecer o cardzinho dela aí para saber a pronúncia. E a gente deixa também na descrição do vídeo os links dos canais e nome dos filmes e nome dos podcasts. Aqui, eu busquei aqui rapidinho, Thiago. Ela é pesquisadora do Peterson Institute International Economics. Eu não sei exatamente onde fica isso, mas ela é pesquisadora de um centro de pesquisa. Ela é pesquisadora sênior lá. Ficou aí, então, os créditos para o vínculo empregatício da Mônica De Bolle. Renan, mais uma vez, muito obrigado pela sua brilhante participação aqui com a gente no canal. Te agradeço seu tempo, sua dedicação e espero te encontrar novamente em breve. É um prazer, Thiago, é um prazer, Marcinho, prazer todo meu de estar aqui com vocês, precisando, chegando aqui em Nova York, dá um toque e a gente toma uma cerveja. Perfeito. Um abraço. Até mais, galera. Um abraço, até mais.